Olá, turminha! Agora nós vamos começar a nossa aula de produção textual, certo? Eu trouxe aqui os slides para vocês falando sobre gêneros jornalísticos. Esse tema vocês até já estudaram, né? Então a gente vai só agrupar a produção textual junto com o que vocês estão dando, o assunto que vocês estão dando em português, tá certo? Então vamos lá. Falar um pouco sobre gêneros jornalísticos. Os gêneros textuais jornalísticos, como a notícia, a reportagem e a entrevista, foram criados para tornar públicos os fatos que são de interesse da população. Então, até aqui, nenhuma novidade. Então, quando você vê uma notícia, quando você assiste uma reportagem ou quando você vê uma entrevista, todas elas vão estar relacionadas a assuntos que são de interesse da população, geralmente do nosso dia a dia. Provavelmente você e a sua família costumam acompanhar em parte ou integralmente noticiários de rádio e de TV. Hoje em dia eu acrescento aí muito a questão da internet. Então, muitas das notícias que a gente tem um interesse em saber, a gente recorre à internet por ser o meio mais rápido. Então responda, qual a notícia do momento, onde ela é vinculada e quais são os principais comentários a respeito do assunto. Então aqui, se a gente passar para pensar nisso aqui, no jornal hoje, vamos botar no jornal na Globo, no SBT, o que é que está sendo vinculado no momento. Então aqui eu colocaria muito para vocês a questão do número no aumento nos casos de Covid, né, aqui no Brasil. Então se você vai assistir um jornal pela manhã, se você vai assistir um jornal do meio-dia ou à noite, sempre essa notícia ela está sendo vinculada com isso a respeito desse aumento, né, e com relação à vacina. Ok? Continuando aqui. A notícia, ela é um gênero jornalístico que divulga acontecimentos socialmente reconhecidos como merecedores de uma publicação na mídia. Então, nem todo acontecimento ele é merecedor de ser publicado na mídia, né? Podem ser fatos políticos. Então, até semana passada, nós estávamos vendo bem mais forte, até o dia 15 de novembro, a questão das campanhas políticas com relação à eleição para prefeito e vereador. Agora nós estamos vendo apenas poucas cidades que têm o segundo turno. Podem ser fatos sociais, econômicos, culturais e científicos, que podem ser notícia desde que interessem as pessoas. Precisam ser significativos. Atenção! A linguagem, às vezes, depende do público o qual se deseja atingir. Então, se a gente vai ver um jornal, um programa que seja policial, a linguagem vai estar voltada a pessoas que gostam daquilo ali. Se a gente vai ver um programa com assunto científico, a linguagem também vai ser voltada para esse público. Então, há uma variação. Falando sobre a notícia, qual é a finalidade? Relatar fatos novos e informar. O veículo onde ela pode ser colocada, né, em imprensa, escrita e falada, jornais, revistas, rádio, televisão, sites da internet. Tema, geralmente são acontecimentos recentes, fatos novos que despertam curiosidade. E a estrutura dessa notícia, ela é encabeçada por um título curto e objetivo. Compõe-se de duas partes, o lead e a parte que apresenta as informações essenciais sobre o fato. E as 5 questões fundamentais, o que, quem, como, onde, quando e por quê. Então, parece-se um questionário, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, onde, quando e por que aconteceu. O corpo é a parte que se desenvolve, né? Agora nós temos a diferença entre o jornal impresso e o jornal televisivo, porque o que nós vamos estudar de fato, né, que vocês vão ver de fato, é o jornal televisivo, porque o jornal impresso, notícias impressas, vocês já estudaram bastante. As diferenças, jornal televisivo atinge um público maior, tem
uma abrangência maior por passar numa TV aberta, né, diversas pessoas, milhares e milhares de pessoas vão ter acesso àquela notícia. Os profissionais que expõem, narram as notícias são os âncoras, ou seja, tem sempre o apresentador do telejornal, tem o repórter que vai às ruas para fazer aquela reportagem, e tem as pessoas que trabalham de fato dentro da redação do jornal. E os espectadores, que são as pessoas que assistem, eles não precisam obedecer a uma ordem de leitura das informações, certo? Já no jornal impresso, ele atinge um grande público, só que com mais exceções, porque hoje em dia a gente sabe que poucas pessoas compram esse jornal impresso. Uma pessoa com poucas instruções, um deficiente visual, ele não tem acesso à leitura de forma certa. O leitor obedece a uma ordem da leitura, então o jornal ele tem uma ordem, aquele impresso, o que está na capa, e aí você vai folheando ele. Há a presença de imagens e legendas que acompanham gráficos e desenhos, certo? Na entrevista, que é só para resumir, vocês já viram bastante, que tem quem faça a entrevista, que é o entrevistador, e tem quem responda, né? Há quem faça as perguntas e quem dê as respostas, né? O assunto gira em torno da atividade de quem está sendo entrevistado, possui um texto introdutório, né, que você vai falar um pouco sobre quem vai entrevistar, e a linguagem também depende do público que se deseja alcançar. Na reportagem, ela pode ser expositiva, interpretativa ou opinativa. A expositiva é simples e objetiva, com estrutura menor, mais curta. A interpretativa ela é rica em detalhes e bem desenvolvida. E a opinativa expõe e influencia na opinião do leitor. A gente finaliza aqui, eu vou mostrar no livro aqui de português, deixa só a gente abrir aqui, que vai estar falando, o produção vai estar atrelado com o livro de português. No livro de português de vocês vai ter essa questão aqui, né, que é a sua vez de participar de um telejornal. Pede para que você siga esses passos. Vai assistir atentamente a um telejornal, vai seguir as orientações do seu professor para registrar as ideias no caderno. E nas próximas aulas é para você se reunir com os colegas e produzir. Como é que a gente vai adaptar isso aqui? Essa página vocês irão fazer como atividade de hoje de produção de texto. Só que a gente vai adaptar pelo momento que nós estamos vivendo. Você vai seguir esse início, né? Vai assistir atentamente a um telejornal, vai pegar uma daquelas informações, uma daquelas notícias, que foi apresentada no telejornal, pode ele ser aqui do Ceará ou do Brasil, não importa. Vai registrar com a ajuda de um adulto as informações sobre essa notícia no seu caderno, e esse registro dessa notícia, você vai tirar a foto, vai mandar para o professor e ela vai contar ponto na produção de texto. Então, a nossa aula de produção, ela está totalmente atrelada ao nosso livro de português, ok? Então, como atividade vai ficar isso aí? Eu vou lançar lá no grupo, e vocês vão abrir nessa página, vão fazer o que está pedindo, né? Assistir o telejornal, registrar a notícia, colocar no caderno, né, o que foi falado sobre aquela notícia, em qual jornal você assistiu, que horas que foi esse jornal, e vai tirar a foto e vai enviar para o professor. Então agora a gente vai finalizando aqui a nossa aula de produção textual. Espero que vocês assistam com bastante atenção a esse telejornal, vejam como se portam, como fala, como é o desenrolar desse telejornal, porque vocês sabem que precisa, né, ter uma forma correta, uma postura correta, porque tem todo um esquema para fazer aquele jornal funcionar bem. Então, até a nossa próxima aula.